Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Amém. Eu tenho meditado nesses dias, mais especificamente nesses 10 últimos dias, nesse tema que hoje eu vou trazer para vocês, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amém? Vamos orar sobre isso novamente, para o Espírito Santo falar com você? Espírito Santo, nós te invocamos, nós te convocamos aqui como nosso ensinador, nosso professor, aquele que vai trazer aos nossos corações a mensagem personalizada para cada um de nós, Pai, pessoal, para cada ovelha desse ministério, para cada um que possa estar assistindo ou ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito transcenda todas as palavras que eu trouxer aqui e traga significado a cada uma delas, de forma que transforme vidas para a honra e para a glória do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Meus queridos, vamos meditar e abrir 3 textos para meditar. Só para começar, né? Abre em Jeremias 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Amém? Jeremias, capítulo 2, verso 13. Amém? Diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Abra agora em João 4. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Amém? Diz assim João 4, 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Abra mais um texto em João 7. Abre um pouquinho para frente, João 7. João 7, o 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fala assim para a pessoa do seu lado, do seu interior. É do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É do seu interior. É você que é uma fonte a jorrar. É você. É eu e você, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos 2 opções. Ou nós somos uma fonte a jorrar, desse rio, desse manancial, que flui no nosso interior. Ou nós somos ralos. Você é fonte ou você é um ralo? Não existe meio termo. Você é fonte ou você é ralo? Pergunta para essa pessoa que está ao seu lado. Você é uma fonte ou é um ralo? Amém? Uma fonte. Talvez venha na sua cabeça uma fonte
aquele lugar no meio da pracinha de onde sai uma cachoeirinha de água, né? O manancial, lá em Jeremias fala, ele é um manancial de águas vivas. Ele é um manancial. Manancial é todo o conjunto de rios, lagos, represas, aquíferos potáveis. Você sabia disso? Nós aqui do estado de São Paulo tivemos muitas dificuldades climáticas e, portanto, também nos nossos mananciais, que tiveram uma redução da quantidade de água. Reduziu drasticamente os nossos mananciais de água, os reservatórios de água potável. E nós sofremos muito com isso. Sofremos com a energia que ficou mais cara, sofremos em muitas regiões com racionamento, a qualidade da água caiu. Então, água é vida. Amém? Ainda mais lá, para aquele povo na região da Palestina, de Israel, isso é tão importante, ainda mais lá, porque lá é uma região desértica. Imagina o significado que tem para eles ter um rio, ter um lago, ter uma represa, ter uma cisterna que seja, ter uma fonte de água potável. Isso é questão de muitas guerras naquela região. Muitos países entram em conflito por causa de fontes de água. Quem controla uma fonte de água, controla o abastecimento de água e pode deixar uma outra região com carência de água, se ele retiver aquilo, né, se reter aquela água. Então, a água, ela é símbolo de vida. E a palavra nos diz que a água é o Espírito de Deus. Amém? Mas você pode ser essa fonte. Jesus fala que do seu interior pode fluir rios de água viva. Mas você pode ser um ralo. Tem muita gente por aí que é ralo. Ralo é aquele negócio que vai embora tudo, né? Você puxa a tampinha do ralo, faz até um redemoinhozinho assim e vai embora a água. Pode ser até uma água boa que está ali, pode ser o que for. Ralo é sujeira, é morte. Não seja ralo. Amém? Ralo é sujo. Ralo não é uma coisa limpa. Amém? Amém, né? Eu que morei em muitas casas aqui em São Carlos. Eu morei em uma casa muito antiga no centro e morei num apartamento que também era bem antigo. E quanto mais antigo, mais terrível é o sistema de esgoto de uma casa. Pensa nisso, que terrível. E eu lembro que um belo dia eu fui lá lavar, como sempre, joguei água sanitária no meu box. E quando eu cheguei lá, estava saindo bichinho, sabe? E quanto mais eu jogava, eu lavei aquele negócio, joguei lisoforme, joguei tudo. E depois eu desisti, fui para a internet. Falei assim, meu Deus, como é que eu me livro disso? Descobri que aquelas mosquinhas pretas, aquele mosquitinho de banheiro, aquele bichinho, ele põe ovinhos nos ralos, nas partes úmidas, e que existe um ciclo daqueles verminhos, é ralo velho. Então, o que a gente tem que fazer para se livrar dessas coisas horríveis? Lavar o ralo. Lavar o ralo. Você já lavou o ralo da sua casa? Não deve ser agradável. Ou você joga cloro gel, porque ele gruda nas paredes, vai escorrendo e vai limpando, ou você esfrega. E foi só assim que eu me livrei daquilo. E não foi agradável. Não foi cheiroso, não foi glamuroso, não foi nada legal. E foi 2 vezes, né, em 2 casas diferentes. Então, o ralo é sujo, leva para o esgoto. Amém? Mas a questão aqui é que todos nós queremos ser fonte. Ninguém quer ser ralo. Ninguém quer ser uma coisa suja. Nós queremos ser fontes de águas limpas, né? E nesse último texto aqui de João 7, Jesus fala como ser uma fonte. Existe ali o segredo de como ser uma fonte. Então, a primeira coisa que Jesus falou ali é, se alguém tem sede. Amém? Foi a primeira coisa que ele falou. Para ser uma fonte das águas do Espírito Santo, fonte da vida, eu e você temos que ter sede. Temos que sentir necessidade dessa água.
E é sede de Deus, não é? O problema é que tem muita gente, muitas pessoas com sede de tudo. Mas quem tem sede de tudo é ralo. Ralo engole tudo. Joga um negócio lá, ele vai embora. Qualquer coisa que você joga lá, joga água limpa no ralo, vai embora. E permanece aquele ralo lá, né? Desagradável. O ralo, ele aceita qualquer coisa. Um dia eu perdi uma chave de carro, gente, num bueiro na rua. Pensa num desespero. Pensa na pessoa desesperada. Liguei para o Mário chorando. Mário! Aí ele pensou que eu tinha batido o carro. A chave caiu no bueiro. E eu pensei que estava perdido. E ele veio, me socorreu. E pela misericórdia do Senhor, ele conseguiu recuperar. E aí, quando ele puxou, veio um monte de coisas terríveis ali na pazinha que ele usou. E, glória a Deus, veio a minha chave do carro também. Mas o ralo, se tiver uma água ali para empurrar, vai embora. E você não perde aquilo, você perde. Então, o que é ser ralo nesse sentido? É quando se eu e você confundirmos as nossas necessidades com os nossos desejos. Eu tenho sede de tudo, né? De todas as coisas. Então, porque a Bíblia diz que Deus supre a nossa necessidade, não todos os nossos desejos. Então, nós temos que ter sede das coisas espirituais, mas Deus não vai suprir todos os nossos desejos. É igual o pai que vai passear no shopping, ele não compra tudo para o filho. E Deus nunca falou que supriria todos os nossos desejos, mas todas as nossas necessidades. Então, se você tem sentido muito desejo e muita sede pelas coisas do mundo, as coisas não espirituais, se você está muito viciado em compras, se você está muito ligado nas coisas materiais e não curte aquilo, é pelo prazer de ter mais, é pelo prazer de adquirir, é você descarregar sua ansiedade naquele desejo, e você tem sido guiado pelos seus desejos, você tem sido um ralo. Deus pode jogar muita água espiritual em você, mas aquilo passa e aquilo não te preenche, porque você está querendo ser preenchido por pessoas, amor de uma pessoa, de um filho, de um marido. Sabe de uma coisa? Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Abra em Números 11, 33. Números 11, 33. 33 e 34. Aqui é uma situação em que o povo de Israel estava no deserto, sendo suprido em todas as suas necessidades, com o maná, com as codornizes. Deus tinha provisão de água quando eles precisavam, a roupa não gastava, o sapato não gastava. Isso é suprir necessidade. É você, quando está num momento financeiro difícil, não ficar choramingando, porque você não pode comprar roupas novas, mas você ser grato, porque Deus ainda tem preservado aquelas que não se rasgaram e não se furaram, mesmo que não sejam da moda. Números 11, 33 fala assim: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Essa palavra Quibrote-Atavá quer dizer, sabe o quê? Na minha Bíblia de linguagem de hoje, ela estava já no texto a palavra traduzida, quer dizer, as sepulturas do desejo. Aquele povo teve desejo de carne, estava enjoado do maná. Mas as suas necessidades nutricionais e as suas necessidades calóricas estavam sendo supridas, e eles pediram carne, eles insistiram em pedir carne, mas
E Deus falou assim, tudo bem, vocês querem carne? Eu vou providenciar. E quando a carne ainda estava nos dentes deles, Deus estava chateado, porque eles não se sentiam que Deus era suficiente, que Deus era sábio o suficiente para definir o cardápio deles, alimentar. Eles queriam carne. E estavam murmurando e reclamando. E Deus matou muitas pessoas naquele lugar. Tantas pessoas. Veio uma praga muito grande. Tantas pessoas que eles chamaram aquele lugar de as sepulturas do desejo. Em outra versão diz assim, os túmulos do apetite. Você sabia que tem desejos seus que podem te levar para a sepultura? Nem tudo é pecado, viu, querido? Nem tudo é pecado, mas pode te levar para a morte. Deus conhece cada perigo, em cada esquina, em cada curva da sua vida. Ouça o Senhor. Deixa Ele suprir as suas necessidades. E não fique choramingando pelos seus desejos. O desejo é muito mais que a necessidade. Ele é um mimo que Deus pode te dar. Mas você não pode chegar ao ponto de murmurar. E que isso seja o norteador da sua vida. Eu vou trabalhar muito mais do que Deus mandou, porque eu desejo aquele carro, aquela casa. É pecado trabalhar? Não. Porém, Deus sabe que há desejos que podem te levar para o túmulo. Às vezes, a pessoa infarta de tanto trabalhar. Tem gente que tem a vida abreviada, sua saúde abreviada. Tem gente que perde de ver os filhos crescer. Então, não seja ralo, não tenha sede de tudo. Do carro da moda, da roupa da moda, do último revestimento da moda, da construção. Seja grato por Deus estar suprindo as suas necessidades. E deixe os seus desejos. Não é pecado ter desejos, mas não seja guiado por eles. Não faça escolhas baseado nos seus desejos. Aquela pessoa é para você? É para a sua vida? É para ser seu esposo ou esposa? Esse é o seu desejo ou é algo que o Senhor tem para você? Você tem escolhido conforme os planos do Senhor? Então, a primeira coisa para ser uma fonte é ter sede das coisas certas, das coisas de Deus, as coisas espirituais. E colocar no altar e renunciar os seus desejos, que não são de Deus, aqueles que vão trazer morte. E Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus te livra. Às vezes Deus não te dá porque Ele te livra. Ele está te livrando. Então não murmure, querido. Seja grato pelo sustento do Senhor. Amém? Então a primeira coisa, voltando para o texto de João, é se alguém tem sede. E o segundo ponto, venha. Ou seja, ir até Jesus. Nós temos que ir até Ele. Jesus já veio, já morreu na cruz, já fez a parte dele. E agora, nós temos que ir até Jesus, para beber dele. Nós temos que parar de ser pessoas passivas, apáticas. Deixa a vida me levar, e a vida vai levando, e a vida leva eu, e o capeta leva eu, e qualquer companhia leva eu. Não, eu vou até Jesus. Eu sou flecha, Deus mostrou o alvo. Atira, querido, aperta o gatilho, faz algo, seja proativo na sua vida. E Deus tem que me visitar aqui em casa e falar comigo aqui. Amém, querido. Mas vai na vigília, vai no culto, abre a Bíblia. Deus não fala comigo, mas você não abre a Bíblia. Como você vai ouvir a voz de Deus se você não lê a carta de amor? Como? É a sua vez, a graça está disponível. O manancial está disponível. Para de pôr empecilho. É culpa do fulano, do ciclano, do beltrano, que eu não faço as coisas. Assuma a sua responsabilidade. Se levante na sua vida e vá até Jesus. Terceiro ponto.
venha a mim e beba. Beba. Beba da água da vida. Beber de Jesus é querer que Ele entre dentro de você. Põe Jesus para dentro da sua vida. Para de olhar Jesus ao seu redor, na vida do ciclano, do beltrano, na vida do meu vizinho, mover aqui do meu lado. Mas aqui dentro, Deus, não deixe Deus mover nada. Então, deixe Deus habitar no seu interior. O ralo, ele só quer uma visitação. Ele até quer água, sabe? Mas a água passa e vai embora. Ele não deixa a água limpar ele. O ralo quer a cura, o ralo quer a bênção, o ralo é insaciável. O ralo é igual a sanguessuga lá de Provérbios 30:15. Lá em Provérbios 30:15 diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Será que você é esse crente sanguessuga? Deus, dá. É coisa de criancinha isso, né? Mãe, dá. Tem uma época da vida que a gente, mãe, muda de nome. É mãe, compra. Mãe, dá. Mas nossos filhos crescem. Graças a Deus, né? Todos nós temos um momento de ser crianças espirituais. Mas a fonte deixa Jesus entrar, molhar, hidratar, mudar a sua vida seca, a sua vida infértil, infrutífera, sua vida dura, aquele coração torrão, terra dura. Se você bebe de Jesus, essa água, ela te molha, ela te hidrata, ela te modifica, ela te molda. Quem bebe de Jesus se deixa lavar, se deixa limpar, se deixa transformar. Tem sede do Espírito Santo e procura pelo Espírito Santo. Porque ter sede é uma coisa, pegar o copo, levantar e beber é outra. Então, uma coisa é, eu tenho sede, eu vou até o copo e eu bebo dele. É você, a sua responsabilidade. E não você colocar a responsabilidade nas pessoas. Eu já ouvi gente falar assim, aqui eu não sou muito bem alimentado da palavra, ou naquele ministério, fulano, né? Aquela palavra. Querido, eu e você temos a responsabilidade de nos alimentar. Eu não fico sentada na minha casa com a boca aberta, esperando alguém botar água e comida. Eu vou até a nutrição, porque eu preciso disso para viver. Então, eu e você somos responsáveis pelo nosso cardápio espiritual. Eu e você temos que beber de Jesus. Eu e você temos que escolher. Hoje eu quero caviar de Jesus. Então, eu vou na Bíblia, coisa chique. É a nata. É o the best, a palavra de Deus. Não tem nada aqui dentro que não possa te satisfazer e te alimentar. Nada. Isso aqui é que te vai fazer crescer. Isso aqui que vai te dar as calorias espirituais para você ser um gigante espiritual. Eu vou ligar para o pastor orar lá em casa, que eu estou vendo uns vultos lá. Querido, eu e você somos chamados para orar. Pela nossa casa, pelos nossos queridos. Então, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, do poder do Senhor. E derramar. Para derramar, a gente tem que estar cheio. Então, a gente tem que beber. Temos que estar cheios da coisa certa. E não das coisas mundanas. Cheio de internet, cheio de televisão. É pecado isso, irmão? Depende do conteúdo, né? Não é. Vamos dizer que você está vendo um conteúdo que Jesus veria. Não é pecado. Mas se é só isso que tem enchido a sua vida... Tinha uma frase antigamente no livro de ciências que eu tinha na minha casa que falava assim, você é o que você come. Aí tinha uma imagem de uma pessoa feita de comida. Assim. Você é o que você come e bebe espiritualmente. Está bebendo só Facebook? Então, quando você abrir sua boca, você vai derramar frases do Facebook. Né? Você está bebendo da palavra? Quando você abrir a sua boca, você vai derramar a palavra.
Amém? Então, você precisa beber. Você precisa dessa água. Se você não tem sentido sede, não tem se levantado e buscado, e não tem se enchido, se arrependa em nome de Jesus. Você precisa, para ser uma fonte, estar disposto a jorrar. Porque uma fonte, ela pode estar funcionando, mas aí eu vou lá, ponho um hidrante, sei lá como é que fala, um negócio de fechar a torneirinha e fecho a fonte. Tá? Vocês sabiam que São Carlos é abastecido por um aquífero? Dizem que é aquífero Guarani, né? Que é um dos maiores aquíferos do nosso país. E então, toda vez que você abre a sua torneira, está saindo água lá daquele manancial. Tá? Só que eu tenho poder, por mais potencial, por mais milhares de litros de água que haja naquele aquífero, eu tenho o poder de fechar a torneirinha. Eu tenho esse poder. Eu e você. Então, Deus é todo-poderoso, é o grande El Shaddai, é aquele que supre, é um manancial de águas vivas, mas você pode escolher fechar a torneirinha. Você pode não querer jorrar. O ralo só suga, só suga, só suga. Você pode escolher ser um eterno bebezão, sugador. Ou jorrar. Ou jorrar. Esteja disposto a jorrar a vida. Ralo quando jorra, gente, pelo amor de Deus, né? Misericórdia. Boa coisa não vem. Ou vem bichinho, ou entupiu, ou vem alguma coisa não agradável dali, você deixou cair um negócio. Nunca é uma coisa boa, né? E quem é ralo, às vezes está se achando, estou jorrando coisa boa. Mas, na verdade, às vezes está jorrando as suas dores, está jorrando suas feridas, está jorrando brigas, está jorrando palavras. Oi, escapou aqui uma palavrinha de contenda. Ops, escapou ali uma palavrinha de rebelião. Nossa, escapou aqui uma gotinha de divisão. É você, irmão? Ou você tem jorrado vida? A palavra. Cuidado com o que está saindo do seu interior. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, guarda o teu coração. Dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Guarda as tuas emoções, a tua mente. Esses dias eu vi o Mateus conversando com os adolescentes sobre filmes de terror, né? E falando para eles, guarde a sua mente. Para que se expor a uma coisa dessa? Guarde a sua mente. Guarde. Isso é para os adolescentes. Mas eu e você, sabe, cada um de nós sabe onde nós somos mais tentados, mais fracos. Guarde o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu e você temos que jorrar palavras doces, água doce, não amarga. O ralo não jorra espiritualmente. Sabe o que isso significa? Que quem é ralo recebe talentos e não multiplica. Lembra da parábola do talento? Enterra o seu talento e não multiplica. Você, com certeza, tem talentos, tem dons, tem habilidades, tem coisas que Deus colocou em você para você jorrar. Não é para você. Não é só para você olhar no espelho e dizer assim, sou tão lindo e cheio de habilidades maravilhosas. É para você jorrar. Ralo recebe dons e não usa. Você sabe para que a Bíblia diz que servem os dons? Para edificação do corpo. Eu não quero saber da igreja, entendeu? Eu não quero saber do corpo de Cristo. Então, esquece os dons, meu filho. Porque dom... Quais são os dons? Vamos lá. Você pode ter dons de falar em línguas, variedades de línguas, interpretação de línguas, profecia. Você pode ter cura, milagre, palavra de conhecimento, de sabedoria.
Você quer dons? Profecia. Você quer dons? A gente está falando aqui só dos 9 dons, né, de Coríntios. Coríntios? Você quer dons? Jorre, porque eles servem, a Bíblia diz, serve para a edificação do corpo. Olha, eu não consigo, Deus nunca me permitiu ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas estranhas. Talvez no seu coração haja uma postura contra o corpo do Senhor que seja algo de não jorrar. Não sei. É para edificação do corpo, é para servir o corpo, né? Especificamente, falar em línguas estranhas edificar você mesmo, mas para você melhorar e servir no corpo. Então, o ralo, ele recebe dons e não usa, mas a fonte. Ah, quem é fonte? A pessoa, ela usa o pouquinho que ela tem. Ela está ansiosa para usar o pouquinho que ela tem. O ralo acha que seus bens são seus. E quem é fonte sabe que os seus bens materiais são do Senhor. E que você é somente mordomo. É meu, vou juntar na minha poupança, na minha previdência, vou comprar o pneu, acabei de comprar o pneu do carro, não vou dar carona, não. Não, Deus me livre. Não, minha casa é muito pequena, vai que as crianças põem a mão na parede, meleca tudo. Não. Esse é o pensamento de ralo, só para mim, vem em mim, né? Mas pensamento de fonte, pode prestar atenção. Existem pessoas prósperas, e às vezes você olha assim, nossa, uau, que legal, aquela pessoa tem uma prosperidade, tem um sucesso. Estou falando financeiramente até. Pode ver. Muitas dessas pessoas são fonte. E elas justamente são prósperas porque elas são fonte. Elas entenderam, sabe o quê? A lei da semeadura. Semeou, colhe. Semeou, colhe. Essa é a pessoa que é fonte. Entendeu que quanto mais ela dá, mais ela ganha. E você tentando economizar. E você tentando a poupança, que não está rendendo nada. Tenta a lei da semeadura. Tenta semear na vida de alguém. Porque aquele que renuncia recebe de volta. É o reino de Deus, é loucura. É loucura. Deus, eu queria ter tanto uma vida assim, melhor financeiramente. Então, meu amigo, comece a ofertar mais. Começa a doar. Começa a dar suas coisas. Para de vender seu tênis velho lá. Dá para alguém. Dá para alguém. Né? Hoje a gente também ouve o testemunho das crianças, sempre, né? A Lorena doou, o que ela doou? Uma mesinha. E daí ela ganhou também um outro brinquedinho. A gente tem ensinado isso lá em casa também, sabe? Tudo aquilo que a gente semear para alguém, a gente vai receber. Mas não é por isso que eu vou fazer também. A motivação no coração não é essa, mas é uma lei espiritual e Deus vela pela sua palavra, que se cumprirá. Quem é fonte é uma pessoa abençoadora. Abençoadora. Não é guiado pelos seus desejos e necessidades, mas é guiado pelo propósito de Deus na sua vida. Não fica assim à toa na vida, como diz o pastor Jamê, mas sabe o rumo, o norte, tem uma visão. Quem é fonte tem prazer em Jesus. Todo o seu prazer está em Jesus. Todo o seu prazer. Você não precisa ir buscar no site pornográfico. Não precisa buscar em amores, emoções, bang jump. Tem gente que é viciada em adrenalina, sabia? Conheci uma pessoa que era viciada. E ele era um vizinho, não era nem cristão. E ele falava assim, eu comprei um carro, ele tinha um carro que era bem esportivo. E eu gostava de velocidade, aí não fiquei satisfeito, comprei uma moto. Mas aquilo não me satisfez e ele começou a pular de paraquedas. E aquilo ainda não satisfazia ele. Ele ficou viciado em emoção e adrenalina. Mas quem é fonte, todo o seu prazer, todo o seu deleite está no Senhor. Todo. Emocionalmente, o ralo nunca se sente preenchido. Cisternas rotas. É um vaso trincado.
nem se sente curado o suficiente. Ai, ainda não estou pronto. Ai, eu preciso de mais um pouquinho de cura. E Deus despeja lá a piscina olímpica de cura em você. E você, ai, preciso de mais cura. Né? Preciso de mais. Quem é ralo gosta de ser servido. E quem é fonte gosta de servir. Quem é fonte ama servir. Ama ser servo. Ou pelo menos anseia em ser mais servo. Quer ser mais, né? Agora, quem é ralo quer ser servido. Ama ser servido. A gente sempre ouve de pessoas famosas que deram um chilique em avião porque tiraram da primeira classe, colocaram nas... Né? Coisa assim, gente que... Não, eu quero ir na primeira classe do avião. Eu faço questão. Às vezes nem pagou a passagem para aquilo, mas eu sou famoso. Passa várias vezes na... Já vi, né, pelo menos, várias vezes na televisão, coisas estranhas desse tipo. E dentro de nós existe, lógico, da carnalidade humana, uma vontade de ter, de ser servido, claro. Mas Deus já nos serviu até a cruz. Isso deve nos preencher completamente. Quem é fonte é fiel no pouco. Esses dias a criançada lá em casa, eles agora estão com mania disso. Mãe, deixa eu comprar um skate? Olha, quando você fizer uns 10 anos, eu deixo. Né? Chutei lá uns 10 anos. Daqui a pouco chegou de novo. Mãe, quando eu fizer 8, eu posso? Falei, olha, não sei. Vai que eu, né, quando você tiver 8, eu já tenho confiança de você não ser atropelado na rua, de não tirar o capacete. Também não posso dizer que não. Vamos fazer o seguinte, eu falei para ele. Seja fiel no pouco. Quem sabe até lá eu confio em você. Obedeça no pouco, que quando chegar lá, talvez eu te coloque sobre o muito. Aí a gente passou uns minutinhos, o Davi foi tentar alcançar uma faca no meio da mesa, a Raquel virou para ele e falou assim, não, Davi, lembra, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Aí a gente achou graça, né? Porque ela entendeu o que era ser fiel no pouco. Não pede por causa dessa bobeira aí dessa faca. Ele queria pegar a faca e lamber. Né? Coisa de criança que não tem noção do que está fazendo. Então, quem é fonte é fiel no pouco para Deus colocar sobre o muito. Deus quer te dar muito para você jorrar muito, mas vamos dizer que no momento você está jorrando a conta gotas. Seja fiel. Jorre aquela sua gotinha. Jorre. Sabe aquela historinha que todo mundo conhece de alguém que chegou na beira do mar e tinha um montão de estrelas do mar morrendo, e aí a pessoa foi jogar estrela por estrela de volta no mar, e aí alguém perguntou, por que você está fazendo isso? Todas elas vão morrer. Aí a pessoa virou para outra e falou assim, mas para aquela que eu joguei, eu fiz diferença. Uma gota que você molhe na vida de alguém, aquilo para ela pode ser a maior cachoeira de Deus que ela já teve acesso. Tem gente que nunca teve acesso a nada de Jesus. A gente acha que todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas não é bem assim. Quem é fonte usa e dá os seus dons e talentos a serviço do reino. Quem é fonte semeia e dá sem apego. Quem é fonte serve, ministra. A palavra serviço na Bíblia, muitas vezes adoração é chamada a palavra serviço. Ministério é serviço. Não, quem não serve no reino de Deus, né, pastor? Quem é fonte de Deus é pacificador, é curador. A pessoa não é uma guerra ambulante. Onde ela chega, chegou fulano. A família, misericórdia, chegou fulano. Esconde o biscoito, esconde não sei o quê, esconde aquele casaco que eu dei para minha irmã. Sei lá, né? Tem gente que briga por cada bobagem, né? Família que às vezes, você deu para minha irmã e não deu para mim, né? Briga com a mãe. Você me tratou diferente. Seja fonte de bênção e de perdão. Seja fonte de alegria para as pessoas. Você é fonte de alegria ou tristeza para os pastores? Você é fonte de preocupação? Você é fonte de muitas lágrimas de dor para sua mãe, para o seu pai? Ou você é fonte de lágrimas de alegria, de orgulho e de felicidade? Meu Deus,
olha, que alegria ver aquela pessoa, que maravilha. Amém? Abra agora em Isaías 58:11. Eu quero ser fonte, amém? Eu quero ser ligada ao manancial. Ele é o manancial. Isaías 58:11. Amém? Diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quem quer ser uma fonte de água no deserto? Ao seu redor, as circunstâncias podem estar um deserto. O país pode estar na crise. Pode vir a crise que vier. Pode acontecer o que acontecer. Ao redor de você, as circunstâncias são secas, mas você é um jardim regado, uma fonte, um manancial, cujas águas jamais faltam. Então não depende de onde você está e que situação econômica está o nosso país. Depende de quem é que fornece as águas do seu manancial. E se você tem tido sede, ido até ele, bebido, se enchido e está disposto a jorrar. Nesse contexto em que Isaías escreveu essa mensagem, ele estava falando do jejum, o verdadeiro jejum. Porque o povo estava jejuando e levando uma vida assim, desobedecendo, destratando as pessoas, não ligavam para os pobres, para os oprimidos, para as viúvas. E aí Deus está chamando a atenção deles através do profeta Isaías, dizendo assim: o verdadeiro jejum é esse, que você faça o bem, não só passe fome, sirva aos outros. Não só vem na igreja, serve o outro. Não seja só uma aparência. Faça algo. E, não sei se você reparou, ali fala assim, em vez de você cuidar dos seus próprios interesses, no 13, um pouquinho para baixo, não pretendendo fazer a sua própria vontade. E eles, no sábado e durante o jejum, eles davam uma pinta de religiosos, jejuavam, faziam cara de religiosos, mas buscavam a sua própria vontade, seus próprios interesses, só pensavam em si mesmos. Em algumas versões fala sobre fazer seu próprio trabalho. Eles não descansavam no Senhor no sábado. E descansar no Senhor, hoje nós cremos que o sábado é uma pessoa. Jesus é o sábado. Eu e você podemos descansar todos os dias em Jesus e parar de nos atarefar e nos afadigar e se calejar à toa, descansando no Senhor, parando de só procurar os nossos interesses, de fazer um jejum só de passar fome, sem fazer a obra de Deus naquele momento. Não adianta, gente.
Não adianta. Não adianta a gente só cumprir rituais, vir à igreja, passar fome, fazer cara de tô com fome, né? Não é bonito, cara, de tô com fome, né? Nunca é. Sempre dá uma dor de cabeça lascada, um bafo terrível. Chupa um house. Amém? Faça jejum. Não estou dizendo nada contra o jejum. Estou dizendo, faça, mas faça a vontade do Senhor. Faça algo palpável, algo que o Senhor olhe concretamente. Porque no último e grande dia, a diferença entre aqueles que vão para a direita do Senhor, chamados as ovelhas, e os bodes, é o que fizeram. As suas obras, aquilo que manifestou o coração deles. É claro que o coração tá naquilo que a gente faz. E não adianta se o meu coração não está na motivação certa. Mas a diferença entre ser chamado de bode ou ovelha era aquilo que as pessoas tinham feito. Era aquilo que elas tinham concretamente realizado. Querido, de boa intenção. O cemitério está cheio, só para não dizer o inferno está cheio. Cemitério, lugar de morte, de sonhos, propósitos, de pessoas que queriam muito fazer, mas não foram lá e fizeram. Teve a visão de Deus, olhou, quis ser flecha que acerta o alvo, mas não puxou, não disparou o arco, não puxou o gatilho, você não vai acertar. Você precisa disparar o gatilho na sua vida. Você precisa tomar atitudes concretas. É muito mais do que planejar. Não, eu vou fazer, eu vou realizar. O segredo de ter é dar, é renunciar. O segredo de ser cheio para ser uma fonte é servir. O segredo de realizar, como a gente viu nesse texto, é descansar no Senhor. E o segredo de descansar no Senhor é realizar. Uma coisa completa a outra. Amém? Queridos, com certeza Deus falou algo com você. Para que você se corrija. E você que tem sido fonte, que você não seja uma fonte contaminada. E você que tem sido um ralo, que isso seja só uma fase na sua vida. Todos nós temos fases, né, espiritualmente, às vezes de estar precisando dessa água e conseguindo jorrar muito pouco. Mas não faça disso. Não faça desse estágio sanguessuga a sua vida inteira. Não faça. Não faça. Aquele homem que ajuntou nos seus celeiros e queria construir maiores celeiros e riquezas. O que Deus falou na parábola? Louco! Hoje mesmo, vou pedir a sua alma. Para que serviu tudo isso que você juntou? Para que serve tudo isso que você tem? Para quê? Deus tem um para quê? Deus sabe para quê? Deus tem algo especial para você. Eu tenho certeza que falou algo hoje, especialmente na sua vida. Hoje, que você possa olhar para um alvo de Deus e tomar essa atitude. Tome atitude. Queira ser a fonte. Na sua família, que você converse com o líder da sua família, seja seu pai, seja seu esposo, o chefe da casa, que vocês possam trabalhar juntos, na mesma direção. Às vezes um está jorrando de um jeito, uma fonte, outro do outro. Juntos, nós podemos mais. Juntos nós fazemos a diferença. E aqui, nesse ministério, Deus tem usado o pastor Lael. Para que, através dele, juntos a gente faça a diferença. Já viu o pessoal naquelas provas de Olimpíada em que eles remam? Sempre tem um que é o líder do remo. Várias pessoas remando numa canoinha, não sei nem o nome disso aí. E alguém está dando o passo. Rema, 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 não sei nem que palavra eles falam lá, mas com certeza alguém está falando assim, vai, vai. Porque se cada um remar de um jeito, a gente vai
parar em lugar nenhum, vai ficar dando volta. Então, nós queremos ser uma fonte, amém, glória a Deus. E como igreja, estamos escolhido estratégias de como ser fonte, aonde ser fonte. Nós temos sido fonte aqui, nesse bairro. Você é fonte para os seus amigos. Você é fonte na sua família, fonte das águas vivas. Em breve, nós estaremos começando um tempo novo. Um tempo de um projeto das casas de paz, onde nós poderemos sair com sempre um cristão mais maduro, com alguém que está sendo discipulado por ele, ou que está sendo acompanhado, para entrar nas casas das pessoas e ser fonte. Ou você achou que você nasceu só para ser consumidor da igreja? É? Você não nasceu para ser um consumidor da igreja. Eu venho aqui e eu vou consumir a luz, o ventinho, a água, a palavra. Não. Você foi chamado para ser manancial de águas, para ser fonte. Amém? Eu queria